Um homem comum, fraco, a ponto de mal conseguir segurar uma arma, endividado com um filho que sofre de paralisia cerebral e uma filha prestes a nascer. E pra piorar, acaba de descobrir que tem câncer em estágio avançado. Quando você assiste Breaking Bad, é difícil imaginar que esse mesmo cara se transforma nisso. Run. Mas e se eu te dissesse que Walter White nunca foi esse homem comum, que mesmo muito antes do diagnóstico, ele já era o verdadeiro monstro por trás de tudo? Nesse vídeo, eu vou te mostrar porque Walter White nunca existiu. Assim que a série inicia, a gente já toma um choque de cara. Um homem só de cueca, usando uma máscara, dirigindo um trailer com duas pessoas apagadas no chão e outro cara desmaiado ao lado. A gente sabe que a situação é tensa, ainda mais porque assim que sai do trailer, ele pega uma câmera e começa a filmar desesperado, achando que era o seu fim. Ele diz que ama sua esposa e seu filho, e quanto mais o som da sirene se aproxima, mais ele sente que tudo acabou. Por isso, ele atira em si mesmo, mas por sorte ou por azar, a bala não dispara. E é curioso porque sentimos sua aflição e acreditamos em seu amor por sua família. Mas por algum motivo que ainda não sabíamos, ele estava prestes a abandonar tudo. O que, claro, não acontece, porque o som que ouvia vinha do corpo de bombeiros, que passou por ele sem nem se importar. Um pouco depois no episódio, começamos a entender melhor quem é o cara de bigode e camisa verde, cor aliás que representa dinheiro e, claro, ganância. Já mostrando um pouco da personalidade do Walter. Isso fica ainda mais claro quando vemos que ele é um professor de química do ensino médio que, para completar a renda, precisava lavar carros, inclusive os de seus próprios alunos. Sua esposa, Skyler, por outro lado, não trabalhava, apenas vendia alguma das suas coisas no eBay, até em horas meio inapropriadas, demonstrando não apenas a falta de atenção ao marido, mas também um controle enorme. E seu filho, que carregava o nome do pai, demonstrava mais admiração pelo tio do que por ele, até nem se importando com as brincadeiras que o cunhado fazia com Walt. Sua passividade, insegurança e completa falta de vida só comprovam que até aquele momento Walter não tinha nenhuma força para lutar. Mas tudo isso muda de uma hora para outra. E bom, vocês sabem o porquê. Uma doença, câncer de pulmão, não podia ser curado, apenas tratado com quimioterapia, e no melhor dos cenários o faria viver por mais 2 anos. O que é até engraçado porque é exatamente o que acontece. Só que aí que tá, o câncer não destrói o Walter, ele desperta. Porque em vez de encarar aquilo como uma sentença de morte, Walter trata o câncer como a desculpa perfeita. A desculpa que ele precisava para começar a viver. Por isso, ele decide ganhar todo o dinheiro que nunca teve na vida e deixar tudo para a família. Não importa quais sejam os meios, mesmo que nem fosse esse seu verdadeiro intuito, mas era o que acreditava até então. E pela primeira vez na vida, ele começa a se impor. Pede demissão do Lava Jato, enfrenta os garotos que estavam mexendo com seu filho, conquistando até a admiração dele, algo que nunca teve, e se junta ao Pinkman na produção da Meta. Essa mudança quase que do dia pra noite deixou até o Jesse surpreso, afinal o homem que ele conhecia era só um professor comum de escola pública. Por isso, ele até pergunta ao Walter o porquê ele estava fazendo aquilo, se tinha endoidado ou estava deprimido, e o Walter apenas diz: I am awake. O Jesse até fica sem entender, mas dá pra ver que o Walter não tava brincando. Suas ações, antes completamente cautelosas, vão ganhando cada vez mais proporção, seja enfrentando traficantes malucos como Tuco, mentindo descaradamente pra sua esposa o tempo todo, botando fogo no carro de um cara só porque parou na sua vaga e se juntando a chefões ainda mais perigosos como Gus Fring. Era como se tivesse se tornado imune a dúvidas, medos e simplesmente fizesse aquilo que queria. Afinal, ele ia morrer mesmo, certo? Bom, é aí que as coisas mudam. Entendemos melhor quem é Walter White de verdade, porque na sua cabeça, sua missão era juntar grana para a família, já que partiria dessa para melhor. E qual a melhor forma de juntar grana e controlar suas finanças? É fazendo meta.
Meta de economizar, controlar seus gastos e, de quebra, usar uma inteligência artificial que transforma um simples áudio no WhatsApp numa planilha automática, tipo o Economizap. É só mandar um "gastei 40 conto vendo Heisenberg na Netflix". Tudo já entra numa dashboard com gráfico, categoria, relatório, tudo bonitinho. Sem precisar perder horas brigando com o Excel pra no fim errar até a soma. E o melhor, com meu cupom CINE20, você ainda ganha 30% de desconto no primeiro mês. O link tá na descrição, clica lá e testa, vale muito a pena. Mas voltando, na hora que o Walter descobre que seu câncer havia tido uma remissão, ou seja, sua saúde havia melhorado, essa foi sua reação. When I got my diagnosis, cancer, I said to myself, why me? And then, the other day when I got the good news, I said the same thing. Sua melhora significava voltar à mesma vida, problemas que o faziam se sentir fraco, pequeno, algo que ele jamais admitiria sentir de novo. Por isso, no momento de raiva e já alterado pela bebida, ele embebeda seu filho de 15 anos e quando o Hank tenta tirar a garrafa de perto, ele grita com o cunhado completamente descontrolado. My son. My bottle. My house. Seu ódio e ego ferido por ser contrariado na frente do filho o fez perceber o tipo de homem que ele queria ser. E no fim desse mesmo episódio, ele toma uma decisão. Quando ele vai ao mercado e vê um cara comprando equipamentos para produzir drogas, ele até ajuda, dá conselhos, ensina como fazer direito. E você pode até pensar, pô, que atitude boa, ele mostrou que é um cara legal. Bom, até certo ponto. Porque assim que se dá conta de quem realmente é, ele anda em direção até os traficantes e mostra o seu poder. Stay out of my territory. O cara era maior, mais forte e poderia dar uma porrada no Walter, mas sua confiança, respeito e dominância era tão grande que ninguém ousaria mexer com ele. Esse momento deixa claro que não se trata de ser curado, de sua família ou de grana, se trata de estar no controle. E como estaria no controle se deixasse quieto seu cunhado tentar se impor diante de você, seguir as ordens rígidas da esposa ou aceitar que seu tratamento fosse pago por sua ex-noiva bilionária que se casou com seu antigo amigo e sócio? Walter jamais aceitaria qualquer tipo de ajuda, mesmo que resolvesse todos os seus problemas. Porque se eu não posso resolver sozinho, então ninguém mais pode. Para ele, é seu dever como homem conseguir lidar com tudo, mesmo que ser homem também signifique cuidar de quem você ama. Claro que essa recusa também se trata de uma mágoa e rancor, porque enquanto ele lutou por anos vivendo como professor de química frustrado, ela e Elliot estavam curtindo com a empresa que valia bilhões que ele ajudou a construir, e da qual vendeu sua parte por apenas 5 mil. E sei que a série não explica muito o porquê da sua saída da Grey Matter, mas em uma entrevista ao Huffington Post, Vince Gilligan conta melhor sobre o passado de Walter e sua relação com a Gretchen. Acho que foi uma situação em que ele não percebeu que a garota com quem estava prestes a se casar era muito rica e vinha de uma família tão importante. Isso deixou meio perplexo, o fez se sentir inferior e exagerou, e por isso ele simplesmente se afastou. Ou seja, a partir do momento que se sentiu inferior, fraco, com seu ego ferido, ele preferiu ir embora, mesmo que fosse algo completamente bobo. E bom, essa decisão custou apenas alguns bilhões aí, algo que Walter nunca superou. E é graças a tudo isso que entendemos que seu orgulho e atitudes movidas pelo ego já o dominam muito antes de conhecer Skyler. Sua autoestima e confiança jamais cresceria até que libertasse o monstro que sempre habitou nele. O cara capaz de manipular seu parceiro várias vezes só para conseguir o que quer, mesmo que isso signifique envenenar uma criança ou deixar sua namorada morrer bem na sua frente. E por mais que ele até aparenta sentir culpa em um momento, quando é confrontado ou se sente inferior, ele mostra seu verdadeiro lado. And I watched her die. I could have saved her, but I didn't. Porque, como diz a Skyler, ele é o perigo. I am the danger. A guy opens his door and gets shot and you think that of me? I am the one who knocks.
Não importa se isso só vai assustar ainda mais a esposa, que vai tentar tirar os filhos de perto de você, ou se vai deixar o DEA ainda mais na sua cola, dizendo pro Hank que o Heisenberg ainda está solto. Tudo só porque ele chamou o Gale de gênio. Sua busca era ser reconhecido, ser o grande chefão. Era ver as pessoas dizendo seu nome, tendo medo, o reverenciando e acima de tudo mostrando que Walter White era apenas uma farsa, uma vergonha que ele não era capaz de lidar. Alguém que foi apagado muito antes da primeira meta feita e da primeira morte. Por isso firma seu império, ganha dinheiro para 10 gerações de sua família e elimina todos do seu caminho que tentam o confrontar e colocar para baixo, inclusive um dos seus parceiros. Mas ninguém que entra nessa vida pode simplesmente sair dela sem pagar nenhum preço. Quando é descoberto pelo Hank, ele cai fácil na cilada, porque acha que o Jesse vai pegar seu dinheiro, mesmo que ele nem fazia ideia do lugar, só pra ver o tamanho da ambição do cara. E aí temos Ozymandias, e temos sua grande queda, sem dinheiro, sem cunhado, sem ninguém. E quando volta pra casa e precisa encarar sua família, ele já sabe que nenhuma palavra pode consertar o que ele fez. You killed Hank. What? No, no, You killed no, no, no! I tried to save him! Mas como salvaria confiando em nazistas, fazendo ele fazer papel de otário por 1 ano e ainda acreditando que uma vida de crime traria algo que no fundo ele nunca teve: respeito, admiração, controle. Tanto que na hora que ele vê sua esposa e filho com medo, percebe que não havia mais volta. Sua família, seu lar, seu papel como pai, tudo foi deixado naquele deserto. O homem que dizia fazer isso por amor, agora é só mais um maluco desesperado tentando justificar seus erros. Só que nesse momento onde tudo desaba, que pela primeira vez admite mostrar a quem ele ama, sua verdadeira versão. Pois agora não se trata mais de esconder ou tentar ser admirado. O que resta é compensar de alguma forma todo o mal que ele causou. I did it for me. I liked it. And I was alive. Por isso, ameaça Elliot e Gretchen a usar seu dinheiro para pagar as contas de sua família, se vinga da gangue do tio Jack e tira o Jesse de lá, o encarando uma última vez, vendo o sofrimento que nenhum dinheiro do mundo é capaz de curar. E no fim, já baleado, encara aquilo que o fez despertar pela primeira vez. E percebe que sua verdadeira doença nunca foi o câncer, mas sim sua insaciável sede por poder. Porque o vício que te joga pra cima é o mesmo vício que te derruba. Seja o perigo, o homem que bate, o dono do império, o poderoso Heisenberg e até o homem que expôs a maior mentira de toda a série, chamada... My name is Walter Hartwell White. I live at 308 Negra Arroyo Lane, Albuquerque, New Mexico. Skylar, you are the love of my life. I hope you know that. Walter Jr., you're my big man. There are going to be some things that you'll come to learn about me in the next few days. I just want you to know that no matter how it may look, I only had you in my heart.